Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho da fé que transporta montanhas. Nós vamos ver qual o verdadeiro sentido da fé e o que ela significa para nossas vidas. Como a doutrina espírita compreende esse sentimento e também de que forma colocá-lo em prática frente às dificuldades da nossa existência. A fé que transporta montanhas. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Esse texto de Mateus, do capítulo 17, versículos 14 a 19. Então, Jesus está nos mostrando que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, por menor que seja, teremos a capacidade para remover essas montanhas. Com isso, Jesus nos faz refletir sobre o quanto somos descrentes nos momentos difíceis da nossa vida. Que temos muita teoria, mas na hora da prova, fraquejamos. E que uma pequena dose de fé já nos faria maravilhas. É necessário deixar claro que as montanhas que serão transportadas são um simbolismo dos nossos problemas, das nossas dificuldades, do nosso dia a dia. São também as nossas limitações, os nossos defeitos, nossos vícios e as nossas imperfeições. Jesus nos deixa claro o poder deste sentimento tão falado e tão pouco compreendido e menos ainda praticado, pois ele esclarece que nada nos será impossível se soubermos usar essa poderosa força espiritual. A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 12. No Evangelho, Kardec define a fé como sendo uma força de vontade direcionada para um certo objetivo, ou seja, a vontade de querer. E essa força pode ser aplicada em dois campos distintos, o material e o espiritual, conforme o objetivo a que nós nos propomos. No campo material, Kardec define a fé como humana quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais, como, por exemplo, a construção de uma empresa, a nossa melhoria profissional, buscando os novos horizontes de atuação, capacitando com recursos, nos tornando melhores ferramentas. Todos nós temos que ter essa fé, que é a crença em nossa própria capacidade de produzir e de realizar tarefas materiais. Mas ela deve ser aliada à humildade, à racionalidade, para não se transformar em orgulho, sentimento esse que traz ilusões sobre a nossa personalidade. No campo espiritual, Kardec define a fé como divina, pois ela orienta o homem na crença em uma força superior a ele e a tudo, que direciona a sua capacidade na busca de algo além do material, na descoberta do nosso lado imortal. É a religiosidade agregando a caridade, a fraternidade para a melhoria interior de todos nós. Essa fé, aliada à fé humana, espiritualiza os objetivos dessa última,
e direciona essa força material para a satisfação da coletividade e já não somos mais uma individualidade. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Aqui nós vamos definir a fé como a doutrina veio propagar, que é a fé raciocinal. Aquela que, conforme esse trecho que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, veio aliar ao sentimento da crença e à vontade de querer, uma qualidade própria do nosso tempo, que é a razão. É ela quem dá a base sólida para a nossa crença, podendo encarar a ciência, o progresso, a qualquer tempo e em qualquer situação. É também a fé que nos ensina que não basta só crer ou ver, é também necessário compreender. Isto se aplica principalmente à doutrina espírita, onde o estudo e a prática da caridade são fundamentais para o bom desenvolvimento do colaborador espírita, do trabalhador espírita, do assistido ou necessitado do Evangelho de Jesus. Não basta apenas sentir, ver, ouvir ou falar com espíritos. É importante compreender a sua natureza, o seu ambiente, a sua ação no mundo material e assim também no mundo espiritual. É necessário que, como nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso compreender antes de ver para que possamos fazer uso da lógica e da razão. O perigo da fé cega é aquela que acredita sem compreender, sem questionar. É por isso que nós temos aí o fanatismo, o misticismo, esses costumes e principalmente essas tradições que muitas vezes causam danos e prejuízos por causa da ignorância. Por isso deve ser combatido com serenidade, porém com racionalidade. A fé ativa e a fé passiva, o que nós compreendemos isso? Jesus diz assim, Tiago diz assim na sua carta: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Assim também é a fé. Se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, o que nós temos que fazer? Salientar sempre que a fé sem obras não vale nada, mesmo sendo essa fé racional, pois só o conhecimento não salva ninguém. É vital aplicarmos o que estamos aprendendo e o que já sabemos, mudando o mundo à nossa volta. Primeiramente, o nosso interior e depois o nosso exterior. Não adianta nós lermos a Bíblia, todas as obras da codificação, todas as obras complementares, se todo este conhecimento, se todo esse ensinamento não mudar o nosso espírito para melhor, transformando em obras materiais e espirituais o que nós aprendemos. É o benefício que podemos fazer ao próximo e que com certeza será também revertido para todos nós. A fé nos salva, fé não se prescreve, fé não se deixa como herança, fé se adquire. E a nossa fé, ela precisa ser renovada a todo dia e a todo instante, assim como o sol que nasce todos os dias para nos mostrar a misericórdia divina, nos oferecendo uma nova oportunidade.
é a luz do Cristo iluminando a nossa caminhada. Vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita da vida. Sim, transformando a nossa fé, o nosso conhecimento e as informações que nós temos para um mundo melhor. Um mundo verdadeiramente onde se viva e possamos dizer que vale a pena viver. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.